Muita gente conhece São Mateus do Sul pelo que ela produz. Erva mate, os setores de xisto e agropecuária, mas o que às vezes esquecemos é da origem das pessoas por trás dessas coisas. É lembrar que São Mateus é um importante ponto da colonização polonesa no país. É um pedaço da Polônia no Brasil. Sempre gostei de registrar histórias. Por muito tempo fiz isso por meio da fotografia. Em cada rolo de filme, eu eternizava momentos marcantes, aniversários, casamentos ou mesmo almoços despretensiosos em família. Também sempre me interessei pelas minhas origens. Eu cresci ouvindo minha avó Leocádia contando causos em polonês sobre a vinda dos familiares da Polônia para o Brasil. Aqueles relatos de como era a vida no início das colônias polonesas estabelecidas em São Mateus do Sul me fascinavam. Com o tempo, fui alimentando a ideia de transformar um sonho antigo em realidade, eternizar essas histórias em um livro. Tal qual eu fazia com a fotografia, mas agora preenchendo várias páginas com as minhas palavras. O livro foi lançado em março de 2023 e agora é contado neste documentário. Esse é um relato da história da minha família, mas não é apenas dela, pois eu aprendi com o tempo que cada história é única, mas também é comum. Ao relatar a saga dos imigrantes do Wojciech Drabecki e seus irmãos, que saíram da pequena Szemanowice, na Polônia, e embarcaram no vapor Koln, em busca de melhores condições no Brasil, sei que estou contando também a história dos descendentes dos 2.205 poloneses que vieram para São Mateus do Sul entre 1890 e 1892. O meu nome é Evaldo José Drabecki, eu tenho descendência polonesa, né? E o meu bisavô veio da Polônia ainda jovem, né? Junto com os seus pais, né? Então, assim, que do pessoal da minha família que vieram para cá, então eles chegaram no Brasil em 1890. Eles vieram da região que era dominada pela Rússia, né? Do Reino da Polônia. E daí eles embarcaram no navio Koln em Bremen, na Alemanha. Isso foi no comecinho de dezembro, e daí eles chegaram no Rio de Janeiro, finalzinho dia 28 de dezembro. Daí eles fizeram uma quarentena lá na Ilha das Flores, lá, né? E depois desceram para Paranaguá, e de Paranaguá daí subiram para Curitiba. Então de lá veio o trisavô, né? Na verdade, o seu Wojciech Drabecki, seria Alberto Drabecki, Franciszek, né? O irmão dele, Francisco, e a irmã Francisca, né? Francisca. Vamos começar contando essa história na casa onde viveram os meus avós Francisco e Leocádia. Esse foi o local escolhido para apresentar o livro à família, um convite para relembrar histórias. Afinal, esta casa, que carinhosamente chamamos de Tapera, presenciou muitas histórias da família Drabecki. Eu sou a última da família, do meu pai, Francisco e Leocádia. Nasci no ano 46 e sou viúva já faz anos, desde 92, né? Terminei de criar meus filhos. Quando eu nasci, o meu pai estava morando com os avós aqui, por não ter ainda uma localidade para morar. E eu vivi aqui uns 2 anos e meio, enquanto nenê. Aí a gente se mudou para a comunidade de Espigãozinho. Morando lá também uns 2 anos e meio, a 3 anos, eu tive a felicidade de perder minha mãe, né? Bom, eu me casei, o meu marido já era viúvo, né? Tinha 2 filhos, um casal de filhos, Adélio e Adelita.
E daí a gente casou, daí 1 ano e pouquinho nasceu a minha filha. Depois, daí 4 anos, nasceu o filho. Moramos aí 7 anos. Daí, depois de 7 anos, daí a gente foi morar lá para o Espionzinho. Daí o Adélio ficou, os vô, os Jada, né? Nós chamávamos os Jada, né? E daí ia trabalhar de dia e de noite ele voltava a posar com eles. Eu sempre trabalhei com meu pai, né? 1 ano que eu estudei fora, aí foi em 76, estudei em Araucária. Mas daí voltei a estudar em São Mateus, fiquei um tempo na casa da minha tia. Depois, pro final, daí eu ia de bicicleta todo dia para aula e voltava. Daí sempre trabalhava com meu pai até o dia que eu falei que ia casar, daí acabei saindo de casa. Então eu sempre trabalhei com ele. Então, a gente tinha um contato lá no final de semana, que a gente morava na cidade, e vinha aqui passear e no campo tinha galinha, ganso, vaca, cavalo, essas coisas. E principalmente produtos, tipo melancia, abóbora. Então a gente vinha aqui, a avó sempre deixava batata doce assada já pra gente no forninho. Daí os filhos foram crescendo, né? Crescendo e a filha mais velha começou a estudar, daí começou a estudar numa escolinha de madeira e tinha lá no Espionzinho. E daí ela me falou um dia, diz, mãe, eu vou ser advogada. Mas eu fiquei assustada, né? A gente do interior, assim, não conhecia muita coisa, né? Porque a gente era simples, né? Não, e daí ela estudou lá na escolinha, foi estudar na cidade, depois foi para Ponta Grossa, né? Estudar e fez a faculdade e hoje está formada. O trabalho em conjunto, a religião e os almoços para celebrar a família reunida são coisas que sempre marcaram a nossa história, assim como a cultura e a tradição polonesas. A origem polonesa, assim, de ser de família polonesa, sabendo do sofrimento deles que vieram para cá com muita dificuldade e transmitiram alguma coisa para a gente, eu sinto orgulho de ter origem polonesa. É muita tradição, sabe? A tradição é que a gente procura manter. Isso é uma coisa das melhores coisas que tem, porque a honestidade, o trabalho é fundamental. O polonês para nós é um tesouro. O vô era um religioso, daí o pai também. A mãe é muito, ela tem que ir na missa todo domingo, né? Então estamos aqui na frente do antigo armazém e também a casa de morada do seu Alfredo e Dona Maria, né? E estamos com a irmã Joanita e Elza. Minha também. Oi, Oizinho. Então aqui, né, Elza, aqui nós se criamos aqui nessa casa. Desde criança a gente nasceu e cresceu aqui. Então na frente era o armazém e no fundo era a casa de morada. E também tinha o sótão, né? No sótão tinha umas camas também. O pai teve comércio por 30 anos atendendo a comunidade do Espigãozinho. E essa casa foi construída em 57, 58, por aí, antes de eu nascer. Então aqui tem muita história, né? Muita voltada para a família aí. E aqui que o pai e a mãe fizeram a sua vida, trabalharam muito, né? Não só no armazém, mas também na lavoura, né? Então essa caminhonete meu pai comprou ela quase nova, tá? Eu não lembro bem, mas com um ano e pouco, talvez de uso, ou talvez menos. Era do ano 66. E daí ele tinha que antigamente quase não tinha caminhão assim para fazer frete, então ele fazia muito frete com essa caminhonete, que a gente está falando da erva mate. Então ele carregava, levava para São Mateus, que tinha vários barbacoa, né? Então levava para o pessoal. E daí ele trazia, o pessoal, quando ia construir, comprava a telha do Bisinelli, lá em São Mateus. Daí ele trazia telha, tijolo. Então fazia bastante frete. Então ela teve assim, bastante utilidade. Serviu tanto para a família como para outras pessoas, né, da comunidade aí, que sempre estava favorecendo o pessoal, né. E bastante coisa que o pai conseguiu fazer foi
graças a ela, né? Não tinha funerária, né, para levar. O caixão, a maior parte do pessoal fazia os caixão, né? E daí ele levava para Água Branca, no cemitério da Água Branca, né? Até inclusive quando antes do meu pai falecer, ele falou assim para mim, o dia que eu morrer, ajeita a caminhonete, que ela também estava parada, né? Ajeita a caminhonete e me leva para o cemitério lá na caminhonete. Então aqui nesse túmulo está sepultado o meu bisavô, né, Miguel Drabeski, que veio da Polônia com 13 anos de idade. Então deve ter nascido mais ou menos, veio para cá em 1890 e então ele veio com 13 anos da Polônia e ele faleceu no ano de 1948 e aí aqui ainda está então o túmulo dele aí. E como eu falei no começo, ao investigar a história da minha família, eu acabo contando mais sobre a história das demais famílias de origem polonesa que vieram a São Mateus do Sul. Entre 1890 e 92, mais de 2.200 e poucas pessoas que vieram para cá só de poloneses. Isso nessa primeira leva, depois vieram mais. Naquela época, então, a Polônia estava dividida, né? Os poloneses que vieram para cá eram mais da região que era dominada pela Rússia, né? E outras regiões eram dominadas pela Áustria e a Prússia, né? Que hoje é a Alemanha, né? E naquela época também, assim, ficou difícil porque entrou uma grande crise, ia ser fábricas lá, principalmente tecelagem, né? Que era forte em algumas regiões ali. Acabou decaindo muito, a própria agricultura enfraqueceu, pegou umas épocas de muita seca, né? E daí eles vendo essa oportunidade pelas propagandas de vir para uma terra nova, né? Mas eles não tinham nem ideia como é que era o Brasil, né? Que daí eles foram assentados as primeiras aí nas colônias em volta de São Mateus, né? Taquaral, Colônia Iguaçu, Colônia Cachoeira, Colônia Canoas, né? E depois mais em 91, né, que daí vieram para Água Branca, né, e onde veio a minha família. A minha história polonesa que faz essa parte da minha vida da minha mãe. A mãe, a Ruska Kriński, ela se chamava Rosa Kriński Makuko. Ela rezava em polonês, cantava as viasacras, né, e então a gente tem essa catequese da mamãe, né. E eu ia até a Polônia por parte da mamãe, que a mamãe sempre falava. E o falecido sogro, tem até a foto, ele era da Cracóvia, o Lelinski, né, o sogro. Tinha o Miguel Kaczorowski, morava lá nos fundos. O pai dele, com ele, veio da Europa. O pai dele embarcou com a esposa em Europa, lá no navio, no meio do mar a mulher dele morreu. O Kaczorowski veio sozinho. Era José o nome dele, o velho. A família Drabeski é uma das famílias que passou a residir na colônia Água Branca, uma das 5 colônias polonesas do município. Essa colônia era formada por 137 lotes rurais, e o senhor Alberto Drabeski, meu bisavô, recebeu um lote de 20.000 metros quadrados. Logo no início da chegada dos colonos, eles começaram a construir uma igreja, que seria o principal ponto de encontro entre as famílias polonesas. A construção aconteceu na parte mais alta da colônia, levando vários anos e interrupções por falta de recursos, para ser finalizada no ano de 1900. Eu nasci na Água Branca, me criei aqui, e o meu bisavô que construíram essa igreja. Os parentes do Evaldo, os avô, bisavô, né? Os falecidos Aritsky, né? O Drabeski. Então, eles construíram essa igreja, a gente tem um gosto de cuidar dessa igreja. Graças a Deus ainda estamos conseguindo cuidar dela, né, para
que aqui por dentro não foi mexido em nada desde aquele tempo, né? Que a igreja foi fundada em 1900. Mas foi, pelo que meu pai fala, foi muito sacrificado, né? Era tudo feito na braçal mesmo, né? Na serança das tábuas, feito no braço mesmo, a traçadeira antiga, né? Pois é, a festa de Częstochowa é o forte, né? Esse é a maior das festas, acho que do São Mateus aí quase que pega uma das maiores festas, né? É organizada essa festa aí, tem uma organização de uns 2 meses antes, para programar a peregrinação, no dia daí para se unir em São Mateus, para vir pela procissão pela colônia Taquará, lá aí passa no Faxinal dos Ilhéus, em Buiona, Faxinal dos Ilhéus, e vem tudo por dentro dos matos aí, né, para evitar de trânsito, né, e chega aí por umas 11 horas por aí, daí a missa, né, 90% é polonês, né, os cantos também são em polonês. E daí tem um monte de atrativo durante o dia, que é comida típica polonesa. E, nossa, vem de 5 a 8 mil pessoas, né? Vem pessoas de fora, do Brasil inteiro, na verdade, né? Para ver essa festa aí. Por muito tempo, as culturas dos imigrantes estrangeiros foram proibidas no Brasil. Mas foi no seio das famílias que elas resistiram, por tradições passadas de geração a geração. Assim como a Igreja de Madeira da Água Branca resiste 120 anos após a sua construção, da mesma forma, a cultura polonesa na nossa região permanece viva nas festas, na língua, na religião, na música, na dança e na culinária. Da minha parte, sim, é um orgulho, né, ter nascido numa família de poloneses, né, descendentes de poloneses, e que desde aquela época lá, muita coisa até hoje, né, preservada, né, que nem principalmente o uso da língua, né, e alguns alimentos, algumas coisas. E assim a gente tem uma ligação muito grande com a Polônia, né? Então eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para lá, e a gente vai lá e se sente bem, assim, porque tem aquelas histórias que a avó contava lá da Polônia e tal, e ela também, a avó tinha um sonho de um dia conhecer, mas ela não teve essa oportunidade, mas daí a gente realizou de alguma forma esse sonho. E até a primeira vez que eu fui, ela pediu para trazer um pouco de terra lá da Polônia para ela, né, para ela ter como lembrança. Então, assim, para a gente se sente, além de ser brasileiro, morar no Brasil, mas a gente tem essa coisa no sangue, né, de ser polonês. E daí eu participo de um coral lá, de polonês, e tudo que a gente tem oportunidade da própria Braspol, que organiza os eventos, né, sobre a imigração polonesa. Então a gente está sempre participando, porque a gente tem aquilo no sangue, né, essa descendência polonesa. E o importante é que a gente fala 2 línguas, né? Então, às vezes, você está assim no meio do povo e às vezes dá certo de conversar um pouco com alguém em polonês. O pessoal já fica tudo admirado, né? Não sabia que falava polonês. Então, essa parte é interessante. Foi assim, a primeira língua que a gente aprendeu, né, falar, né? Dużo rzeczy się zapomniałeś. Ale teraz bieda, bo dużo roboty i mało pieniędzy. Nie ma pieniędzy, mało pieniędzy. Ale pieniądze są, no zdrowia nie ma. I teraz wszystko boli, i noga boli, i ręka boli. Jak to mówił, starość nie radość. Nie radość. Co ubica, to idą po w kieszeni do żony. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocha mnie? Od proroka
od národu ubraniony. W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajców. Nie wódź nas na pokuszenie, nas zbaw od złego. Amen. A comida, até ontem comi uma comida polonesa, o repolho azedo. Coisa boa. E assim, os molhos polonês, tudo que a mãe fazia, eu consigo fazer até hoje. Farofa com ovo e essas coisas. Pepino azedo, repolho azedo. Estamos aqui para apresentar o piernik. É um bolo bem polonês. O sabor desse bolo, responsável por ele, é o café e essa bolinha famosa que é a noz moscada, ralada. E agora eu vou chamar o Evaldo aqui para provar o bolo. Esse bolo eu aprendi a fazer quando eu hospedei na minha casa uma menina polonesa que era coreógrafa, a primeira coreógrafa do grupo Karolinka. Ela morou comigo por uns 2 anos e ela me ensinou muitas receitas polacas. E essa é uma delas. Então vamos provar o piernik da minha esposa aí. Ver se ficou bom. Bardzo dobre. Smaczny. E esse piernik que a minha esposa faz, ele é bastante, bem produzido, né? Antigamente, com certeza, os poloneses faziam mais simples, né? Faziam um bolo de mel, mas não tinha tantos ingredientes com esse. Então, esse é um bolo de mel bem mais sofisticado, mas muito bom. Então, hoje vamos fazer o pirogue de requeijão com batata, que é o mais tradicional aqui na nossa região. Nós temos pirogue, fazemos com repolho, fazemos com cogumelos, com carne, mas o mais usado aqui é o de requeijão. Eu já fazia pirogue e não acertava às vezes aquele ponto. E quem me deu essa receita foi uma senhora que, se hoje estivesse viva, ela teria mais de 100 anos. E essa receita era da avó dela. Então, a gente assim deduz que veio da Polônia essa receita, porque eles são descendentes de poloneses. Era a Josefa Oliszewska, que passou a receita para Pelágia Kruk-Karwowski, que passou para Lorete Karwowski-Prats, que passou a receita para mim. Que pirogue, gente, é bom fazer e reunir a família para comer, porque... Smacznego, bom apetite! Bom, o Karolinka foi criado em 1992, por ocasião de uma festa na colônia Água Branca, quando foi entronizado, no caso, o quadro de Nossa Senhora de Częstochowa, que foi levado para Água Branca. E nessa ocasião estava dançando naquela festa o grupo Lublin de Irati. Já com o Karolinka, já fui uma vez para a Polônia com o grupo Karolinka, outra vez fui por conta, né? O grupo Karolinka já dançou até na Argentina, Festival de Jazz na Polônia. Conhecemos quase metade do Brasil, né? Através do grupo folclórico. O Karolinka influencia a vida de muitas pessoas. Todo mundo que passa pelo Karolinka é influenciado por tudo que o Karolinka proporciona. Então eu acredito que a gente consegue mudar a sociedade. E também o Karolinka ele é muito importante para a preservação, manutenção e divulgação da cultura polonesa aqui em São Mateus. Hoje o Karolinka ele é a maior expressão cultural aqui do município. A gente atende mais de 40 crianças no grupo infantil. O grupo adulto ele é formado também por quase 40 participantes. O grupo já formou famílias, né? A gente tem pessoas que se conheceram no grupo Karolinka,
hoje já tem filhos. São novas gerações do Karolinka sendo formada, né? E todas as atividades que o Karolinka proporciona aqui no município são abertas à comunidade. A gente já ofereceu aulas de língua polonesa, oferece, né? Aula de língua polonesa, de canto, artesanato, culinária. Então, tudo isso que o Karolinka proporciona e pro município, com o objetivo de preservar, mas também de despertar o interesse das pessoas aqui de São Mateus do Sul pela cultura polonesa e também sentir aquele orgulho de ser descendente de polonês. Chcemy teraz babce życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i jeszcze, żeby się ta okazja dużo razy jeszcze mogę tutaj się spotkać żeby na te aniversarium.